Alô, você, Otávio Pitaluga, filho do general Plínio Pitaluga, herói da Segunda Guerra Mundial, comandou o esquadrão de reconhecimento da FEB na Itália e produtor executivo do documentário Comando Pitaluga. Eu trago para vocês hoje uma apresentação que é sobre a questão de patrocínio. Vamos a ela, então. Primeiro, nós temos aqui dentro da lei do audiovisual, no artigo 1A, o investimento no ato de 4% do imposto. Ao invés de você pagar esse imposto agora no final do ano, você pode, empresário, fazer uma doação para a produtora que vai emitir um recibo. E nós temos cotas de patrocínio de 3 tipos. A diamante de R$500 mil, a ouro de R$250 mil e a prata de R$100 mil. Lembrando que nós precisamos captar até 1 milhão a produção dessa obra de audiovisual. Então, a gente, na cota diamante, que é a maior, então a gente consegue uma isenção de 100% do valor investido no imposto de renda, inclusão da logomarca da empresa em cartela individual nos letreiros de apresentação, inclusão da logomarca nos créditos iniciais e finais, ação de product placement, que é cena com exposição de marca de forma orgânica dentro do filme, logomarca em todas as peças promocionais e publicitárias da campanha de lançamento do filme, possibilidade de utilização de cenas do filme para ações fora da tela, em comum acordo com a produtora, 3 sessões especiais privadas para convidados da empresa patrocinadora em dia, horário e local a ser combinado, 50 convites duplos para a pré-estreia, 3 palestras para funcionários ou clientes, com o diretor ou produtor do filme. Isso é para a cota diamante. Para as demais cotas ouro e prata, nós teremos que combinar. Ok? Muito bem. Então, quais são os países que nós entendemos que vão se interessar por participar dessa nossa jornada? Primeiro, logicamente, é o Brasil. Eu realmente, como brasileiro, faço questão absoluta de ter pelo menos uma empresa brasileira apoiando esse nosso documentário. E já começo a lançar para vocês a pergunta de qual vai ser o país que terá mais empresas patrocinando e que também terá um montante maior. Vamos ver? Vamos descobrir? Repasse essa apresentação para os seus amigos. Então, vamos lá. Por que as empresas brasileiras devem patrocinar essa obra de audiovisual? Primeiro, porque ela foi conseguida aqui no Brasil, autorizada pela Ancine, no Diário Oficial da União, está protocolado, estamos aí totalmente dentro da regulamentação. E estamos falando dos heróis brasileiros, estamos falando do crescimento que o Brasil teve justamente no seu pós-guerra em função da ação da FEB, foi muito, muito importante, e vamos explicar isso no filme. E queremos passar para gerações futuras um Brasil melhor, de valores nobres. O filme ele é dentro do contexto da guerra, mas ele fala sobre a vida, sobre a liberdade, sobre a liderança, patriotismo, heroísmo, trabalho em equipe, respeito à humanidade, paz, e uma série de valores que são muito importantes para que o país, o tempo todo, esteja se lembrando de onde viemos, por onde andamos e aonde vamos chegar. E é um filme absurdamente, totalmente apolítico. Não tem nada de questão política. Portanto,
As empresas brasileiras podem ficar absolutamente seguras e tranquilas de que não vai existir nenhuma contaminação em relação à sua marca. Um outro país que nós consideramos muito importante para participar conosco é a Itália. Afinal de contas, a Itália estava escravizada, o povo italiano estava totalmente escravizado dentro do seu próprio território, passando fome, pelo flagelo da guerra, uma guerra que não foi escolhida pelo povo e que estava se sacrificando por algo que eles sabiam que não era desejo do povo estar naquela aventura. Então, o povo italiano, as empresas italianas, o povo italiano ele foi libertado. Os brasileiros trouxeram a ele a paz. O brasileiro ensinou a fazer o mingau, alimentou, tratou bem, com carinho e respeito. Portanto, num momento tão difícil da vida do povo italiano, o brasileiro esteve presente. E as empresas italianas, então, poderiam demonstrar agradecimento por essa nossa ação, apoiando essa iniciativa, até porque o valor está muito baixo, pensando em euros. Né? Pensando em euros, é cerca de 260 mil euros, não é praticamente nada. E nós temos uma série de empresas italianas estabelecidas no Brasil e muito bem mobilizadas em câmaras italianas, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em seguida, os nossos brothers in arms, né, os americanos. Então, para quem não sabe, o fato do Brasil ter entrado na Segunda Guerra Mundial liberou uma divisão inteira que estava lutando na Itália para se juntar ao desembarque da Normandia, que foi fundamental para a vitória dos aliados na Segunda Guerra. Foi por isso que foi tão importante que os brasileiros tivessem contribuído no esforço de guerra. E no campo de batalha, os americanos, junto com os brasileiros, tiveram vitórias muito importantes, principalmente em Monte Castelo e em Montese, que foram batalhas muito ferrenhas. Portanto, os americanos são nossos brothers in arms, ou seja, são os nossos irmãos nas armas, e saibam os senhores que no dia 26 de maio de 2024, comemoraremos os 200 anos do reconhecimento da independência do Brasil pelos Estados Unidos. E foi o primeiro país a reconhecer a nossa independência. Portanto, estamos correndo ferozmente para lançar, nessa data, esse filme aqui no Brasil. Então, você que trabalha numa empresa americana, por favor, junte-se a nós nesse esforço patriótico, tanto do lado americano quanto do lado brasileiro. Por fim, o blindado que o Esquadrão de Reconhecimento usava na Segunda Guerra Mundial era de fabricação da Ford. A Ford saiu com as operações de fabricação no Brasil, mas tem as suas revendas, então a marca continua por aqui. E esse é o nosso ator principal, fora o meu pai, logicamente, mas vocês vão ver que vai aparecer muitas imagens a respeito do Ford M8 Greyhound, de fabricação americana, que muito contribuiu para o sucesso das operações do primeiro Esquadrão de Reconhecimento na Segunda Guerra Mundial. Portanto, são todos esses bons motivos para as empresas americanas nos apoiar. Ok? Seguindo, os alemães. A rendição alemã, o povo alemão nunca tinha se rendido no campo de batalha, e a rendição alemã aconteceu aos brasileiros. E nesse sentido, eu não vou antecipar nada, mas eu vou só dizer para vocês que o Esquadrão de Reconhecimento teve um papel fundamental nessa hora. E então, nós salvamos a vida de 15 mil alemães que estavam adoecendo, não tinham mais alimentação, não tinham medicamento, tinham sido cortado lá o eixo de abastecimento, a logística da Alemanha para a Itália. Então, eles estavam numa situação muito
muito delicada, e a rendição se fazia inevitável. Então, além dos 15 mil homens que salvaram, mais 4 mil animais, são vidas, né? E também 4 mil cavalos, e mais um grande arsenal bélico foi capturado, fazendo disso o maior feito das armas brasileiras de todos os tempos. Os alemães, eu fico imaginando quantos deles que voltaram para casa e que tiveram a oportunidade de recomeçar suas vidas e que então puderam gerar filhos, bisnetos, e que estão por aí no mundo de hoje. Então eu tenho curiosidade de saber se você, alemão, é filho da guerra e da Segunda Guerra Mundial, e se seu pai ou seu avô foi sobrevivente lutando na Itália. E então, por conta dessas questões, considero que as empresas alemãs poderiam ver com bons olhos o nosso documentário. A Inglaterra. Como eu falei, a liberação da divisão americana para o desembarque da Normandia foi muito importante, ajudou muito para a Inglaterra. A Inglaterra, através do Marechal Alexander, era o comandante em chefe de todos os aliados ali lutando na Europa. Eu estou aqui com as insígnias do 5º Exército Americano. O Brasil, a Força Expedicionária Brasileira, estava trabalhando junto com os americanos, mas todos se reportando ao Marechal Alexander. Em determinado momento, quando já tinha sido feita a rendição pelo general Otto Vetter Pico, da 148ª Divisão de Infantaria Alemã, então tinha um outro general alemão totalmente devotado ao líder da Alemanha naquele momento, que ele continuava lutando, sem saber. Meu pai foi designado a levar uma carta do general Marechal Alexander para esse general, dizendo que tinha acabado o conflito. Então, vocês querem saber mais detalhes, deveriam patrocinar essa nossa iniciativa. E também os israelenses, e por que não? Os israelenses, creio eu, tinham cerca de 80 israelenses judeus entre os brasileiros, lutando na Segunda Guerra. Como vocês sabem, né, os israelenses, os judeus, foram vítimas do Holocausto e vítimas do maior extermínio humano, né, do século passado. Portanto, quero crer que as empresas israelenses baseadas no Brasil vejam com simpatia a nossa iniciativa. E, para finalizar, toda empresa europeia, porque, afinal de contas, os franceses também estavam lá, e nós trouxemos paz. A ação dos brasileiros acelerou muito, e principalmente do Esquadrão de Reconhecimento, o desfecho da Segunda Guerra Mundial, trazendo, então, todo tipo de paz, né, econômica, de saúde, de relações de trabalho, a vida voltando ao normal, um recomeço de vida, uma reconstrução de cidades destruídas. Portanto, creio que empresas europeias poderiam também estar demonstrando seu agradecimento à ação da FEB pela nossa participação na Segunda Guerra Mundial. Portanto, senhores, é isso a mensagem, né? Aqui estão os nossos dados de contato, caso conheçam, eu peço que compartilhem esse vídeo com seus amigos e que convidem as empresas de mais diversas nacionalidades a fazer contato conosco para mais esclarecimentos, para que possamos, então, na brevidade possível, temos até o final desse ano para captação dentro da lei do audiovisual, para que possamos, então, já entrar com a produção em janeiro e fazer o lançamento em maio, conforme sugerido. Essa é a nossa corrida, essa é a nossa luta. Precisamos de mais apoio no campo de batalha, literalmente, e contamos, então, com a generosidade dos amigos de compartilhar esse vídeo e de nos apresentar a decisores nas empresas que têm impostos a pagar, são lucrativas de qualquer setor, qualquer segmento,
e que tenham simpatia pela nossa iniciativa. A todos vocês, o meu muito, muito, muito obrigado.